Custo de manutenção por unidade produzida é um indicador essencial da manutenção? O que você acha? É isso que a gente vai ver hoje, né? Estamos na nossa série de React sobre um post no LinkedIn, 7 indicadores essenciais para uma gestão de manutenção eficiente, né? Vamos lá. E a gente já está no quarto indicador, que é o custo de manutenção por unidade produzida. Qual é a fórmula desse indicador, né, segundo o nosso amigo? Custo total de manutenção, unidades produzidas. Né? Então aqui, manufatura, né? Está produzindo alguma coisa, ou sei lá, eu, né? Área têxtil também, vai produzindo alguma coisa. Esse indicador é extremamente importante. Né? E aqui eu concordo plenamente, obviamente, que para o gestor da manutenção, esse indicador é essencial, de fato. Né? Só que tem outro indicador que é essencial que ele não colocou aqui, que é o custo de manutenção. Né? Então, você tem que entender o seguinte: para o setor de manutenção externo, externamente, eu vou mostrar o meu cartaz, custo previsto versus o realizado. Ok, né? Óbvio, né? Montei um orçamento, tenho que atingir esse orçamento. Esse é o principal indicador, né? A gestão da manutenção. Agora, a gestão técnica, aí é outros 500. Gestão da manutenção, gestor da manutenção vai ser cobrado para cumprir o orçamento dele. Então, custo de manutenção, previsto versus realizado, é o principal indicador de custo. O resto é análise. Legal? Legal. O resto é análise. Então, se eu for fazer um custo de manutenção por faturamento, né, que é algo muito, que talvez seja melhor, tem que fazer, né? Custo de manutenção por faturamento. Importante calcular. Custo de manutenção por unidade produzida. Importante calcular. Por unidade transportada, por unidade estocada. Tu tem que calcular, esse indicador serve para qualquer coisa, esse custo de manutenção por unidade produzida. Então, eu já fiz o cálculo de custo de manutenção por unidade, por produto recebido, ou por produto expedido, né? Ou por produto transformado, ou por tonelada de ferro transformada, lingotada, conformada. Não interessa, é o que a tua empresa produz. É o custo de manutenção dividido pelo que a tua empresa produz. Tá, mas por que ele sugeriu que isso aqui é um indicador essencial da gestão da manutenção? Porque é o seguinte, quanto mais tu produz, maior o teu custo de manutenção. Por quê? Eu quero que vocês definem, na cabeça de vocês, eu preciso que vocês separem produção de produtividade, tá? Produção, volume produzido. Produtividade, volume produzido dividido por unidade de tempo. Legal? Legal. Então eu posso produzir 1 milhão de peças nas, nas 24 horas e ter produzido 1 milhão de peças, mas não ter sido produtivo. Porque eu poderia e deveria ter produzido 2 milhões, era o que estava na programação. Então minha produtividade foi 50%. Ok? Ok. Legal, legal. Só que, quanto que eu estou gastando para produzir cada unidade, né? Quanto que eu estou gastando de manutenção para produzir cada unidade de peça? Ou para transportar cada unidade, tonelada, quilo, peça, tanto faz. Quanto que eu estou gastando? Então, vamos botar aqui um custo total de manutenção de 1 milhão de reais. É isso? 100 mil, 1 milhão. Isso aí. Não, não é nada. 10, 100 mil, 10 mil. Aqui tem 1 milhão. Vocês não estão enxergando. Cara, vai, tá muito desorganizado esse negócio aqui, cara. Vou fazer aqui embaixo, peraí. Você tem que ter paciência. Não tô aprendendo, né? Tem esse canal só há 4 anos. Então, custo de manutenção, 1 milha, 1 milhão. Peças produzidas no mês. Não, mas aí não vai dar, né? Aí é prejuízo, né? Custo mensal de manutenção, 1 milhão. Né?
E aí nesse custo de manutenção tá peça, tá mão de obra, tá serviço contratado, é só isso. Tem gente que quer botar a luz na manutenção aí, quer afundar a gente, né? E só para vocês entenderem, aí vocês produziram 1 milhão de peças. Então qual é o custo? R$ 1 por peça. R$ 1, né? Cara, que coisa ridícula. Tá muito ridículo isso aqui. Pera aí. Você tem que ter paciência, eu tô aprendendo. Só tem esse canal há 4 anos. Então tu teve um custo de manutenção de 1 milhão e 1 milhão e produziu 1 milhão de peças. 1 milha. Qual é o teu custo de manutenção por unidade produzida? R$ 1 por peça. Só que aí a gente tem que entender o seguinte: qual foi a taxa de utilização dos equipamentos? Qual foi a produtividade nesse mês? Porque a produtividade atrapalha a manutenção. Uma empresa que tem baixa produtividade usa mais as máquinas para fazer menos coisas. Olha lá. Não, parei. Vou até falar de novo. Uma empresa que tem baixa produtividade usa as mesmas máquinas para produzir a mesma coisa. Só que tem uma coisa que está mascarada aqui também. Por isso que esse indicador em si, ele é mais ou menos. Tua empresa calcula o downtime, o lucro cessante, não entra nesse cálculo aqui, né? Isso não aparece aqui, né? Porque normalmente o custo de manutenção, e aí vamos lá, ó, vocês entender que é o contábil. E lucro cessante não tem ancoragem contábil nenhuma, até onde eu sei, né? Se alguém acha que tem, ou sabe que tem, me bota nos comentários aí, eu não conheço. Então aqui não é bem o custo de manutenção. É o custo de manutenção contábil. Tem mais coisa aí, tem mais prejuízo aí. Porque cada vez que tu para o processo produtivo, tu tem lucro cessante. Né? E tu afeta a produtividade da empresa também. Então, claro, obviamente, né, a manutenção afeta a produtividade da empresa. Afeta a produção e a produtividade. A produção é mais fácil de medir, a produtividade não é tão fácil. Então, esse indicador ele é bom. Mas cuidado. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Esse indicador é bom, mas tomem cuidado. Então, custo de manutenção por unidade produzida. Vamos tentar pensar uma interpretação aqui nesse negócio. Ele é melhor que o custo de manutenção por faturamento. Por quê? Porque o faturamento varia conforme a margem de lucro da empresa. A empresa aumenta a margem de lucro, diminui, dá muito desconto, sei lá o quê. O faturamento é complicado, mas é um dado relevante financeiro. Né? Sabia o custo de manutenção por faturamento? Ele não colocou aqui, mas é importante também. Então, se a tua empresa tu tá faturando pouco, né? Cara, dava para fazer um indicador relacionando essas coisas. Cara. Tua empresa está faturando pouco, mas está produzindo a mesma coisa, ela vai ter um custo de manutenção independente do faturamento dela. Então, eu já vi análise financeira de custo de manutenção em livros que não levavam isso em consideração. Quando a empresa produziu, porque às vezes a margem de lucro dela é prejudicada por outras coisas. Ela emitiu dívida, sei lá o que ela fez, tomou um ferro aí. E aí tu tem que tentar entender de onde tu está tirando essa informação, né? Porque o resultado de exercício, né, do faturamento, às vezes, né? Faturamento antes do imposto, faturamento resultado operacional, acho que deveria ser o mais correto. Que aí não entra, eu acho, o passivo circulante, o ativo, essas coisas, né? Então já é uma coisa mais complexa, mas eu já estou misturando as coisas. Então, eu gosto desse indicador, acho que ele é legal, a gente vai pensar numa interpretação dele aqui. Vamos pensar que aqui a gente tem tempos em meses. E aí, teu custo por unidade produzida começou assim, aí subiu, aí desceu, aí subiu e desceu. Não tem muito sentido isso, mas vamos lá. Agora, o que eu tenho que entender? Tá, eu não posso olhar só esse indicador isolado. Qual é a outra curva que eu poderia adicionar aqui para a gente fazer uma análise mais assertiva? Número de unidade produzida
Tá, legal. Quantidade de unidade produzida. Então, por exemplo, geralmente vai ser assim, ó. O custo de manutenção por unidade produzida caiu porque produziu mais, e aí produziu menos, e aí produziu mais, e aí produziu menos. Por quê? Porque tem que entender, cara, que quando tu faz um cálculo matemático, vou pegar outra caneta aqui, tu vai fazer o seguinte, ó. Se o custo de manutenção variar, o teu resultado vai variar. Se ele diminuir, o custo vai subir. Não, desculpa. Se ele diminuir, o teu indicador vai subir. Se ele aumentar, o teu indicador vai diminuir. Não, minto. Peraí. Se o custo de manutenção subir, o custo por unidade produzida vai aumentar. Se o custo de manutenção descer, o custo o custo de manutenção por unidade produzida vai descer. Né? Mas se a empresa for mais produtiva, esse indicador vai cair também. Então aqui a gente estava colocando, cara, tu tem que prestar atenção para me acompanhar, porque eu vou refletindo, vou falando. A minha didática não é muito boa. Então aqui eu tenho o custo de manutenção por unidade produzida, CMUP. Em azul, unidades produzidas, mês a mês. Tem que saber quantas unidades eu produzi, né? Porque às vezes não teve produção por quê? Então, sabe, esse indicador ele te diz alguma coisa, mas não te diz muito. Depois você tem que tentar entender o que afetou a produtividade aqui. A produção, desculpa. Então tu pode botar outra curva aqui se tu quiser. Deixa eu pegar o negocinho. Pode botar outra curva que daqui a pouco vai ser assim. Produziu muito. Que do verde poderia ser o teu MTBF, sei lá, ou a taxa de falha, né? Mas existe um limite também, né? Não tem uma hora que nem dessas coisas não se relacionam. Mas vocês estão vendo como uma coisa é complexa, não é tão simples. Mas realmente, de fato, esse indicador é importante, né? O custo de manutenção por unidade produzida é importante. Então, para mim produzir mais, eu vou gastar mais? Não sei. Mas se a empresa estiver produzindo menos, por que ela está produzindo menos? Está gastando demais. Então, é uma análise financeira que o gestor de manutenção tem que fazer. Não tem como fugir. É importante, né? Porque a gente gerencia pessoas, processos, dinheiro, custos, gerencia a imagem da empresa também, gerencia os equipamentos, gerencia as falhas, gerencia um monte de coisa. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima.